aquilo que antes me separava de você. Eu estou construindo um lastro novo para você andar de cabeça erguida. Deus está fazendo isso nas nossas vidas. Deus está nos honrando no meio da nossa parentela. Deus está nos honrando no meio da nossa vizinhança. Às vezes nos tornamos opróbrio. Às vezes nos tornamos vergonha, às vezes nos tornamos fracassos. As pessoas meneiam a cabeça a nosso respeito, dizendo aí, ó, fez tudo e não conseguiu, olha aí como está agora, estava lá em cima, olha como está embaixo agora. E quando a gente está embaixo, você vai conhecer o coração de quem está perto de você. É na fraqueza que se conhece o homem, é na debilidade que se conhece o homem. E a Bíblia diz assim: se no dia da angústia, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E o Senhor está dizendo assim: eu vou arrancar todos os impedimentos, todas as abominações, os falsos deuses, os ídolos, as imagens, os pôsteres, ídolos. Deus está dizendo: Israel, eu quero você centrado em mim, dependendo de mim, seu coração em mim. Não confie na sua artilharia, não confie na beleza do seu rei, na força da coroa, não confie no que você conquistou esses anos todos e está aí como condições de beligerância, de guerra. Não confie nisso, confie no Senhor. E o Senhor diz assim: e jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça. Há três coisas que a Bíblia diz que o Senhor preza muito. Primeiro, a verdade. A verdade que Deus opera na nossa vida é a verdade de que Ele é Deus. E de que Ele faz como quer, Ele faz com quem quer, Ele abate a quem quer, levanta quem quer, Ele abre porta para quem quer, Ele fecha a porta para quem Ele quer. Ele é Deus poderoso para mudar toda e qualquer circunstância. Ele é Deus de juízo. Juízo sobre as nossas obras. Juízo sobre os nossos inimigos. Juízo para que a palavra dele se cumpra cabalmente. Deus não tem variações. Deus não é um de manhã e à noite é outro. Deus não muda o coração como nós mudamos. Deus não tem dupla personalidade. Deus, ele tem firmeza e o juízo dele se estabelece. Mas o juízo de Deus se estabelece por conta de uma palavra chamada justiça. A justiça de Deus é quando Deus coloca todas as coisas no seu devido lugar. E o que está fora do lugar vem para o lugar. E o que está fora do propósito vem para o propósito. A justiça de Deus há de estabelecer na nossa vida. Deus é Deus que estabelece a seu tempo a sua justiça na nossa vida. E aquele que está sendo envergonhado agora será exaltado diante de Deus, porque está escrito: aquele que é humilhado será exaltado. E também está escrito que aquele que se humilhar diante de Deus será exaltado pelo Senhor. Deus então tem um projeto de justiça. E a Bíblia diz: e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Você vai se alegrar no Senhor. Você vai reconhecer a mão de Deus. Eu não sei qual é a crise que você está passando agora. Não sei o que está exigindo de você um pouco mais de paciência. Não sei o que está exigindo de você um pouco mais de fé. Mas Deus vai lhe dar vitória. Porque Deus não é o homem para que minta. Quando Deus escolheu a você, as pessoas que estão à sua volta nem lá estavam. O que Deus decidiu a seu respeito, Ele decidiu antes que você estivesse no útero da sua mãe. O que Deus decidiu sobre você, Ele fez como propósito eterno. Então, não é a palavra de A, de B e de C que vão ser decisivas a seu respeito. Porque Deus não vai mudar o pensamento dEle. O que Ele tem para você é firme. Se prepare, porque Deus vai cumprir o propósito dele. Ainda que seu coração, em relação ao tempo, perceba que está demorando, uma leitura precipitada sua, Deus não chega atrasado, Ele só chega na hora certa. Porque tempo de Deus é tempo kairós, é tempo oportuno, é tempo de aperfeiçoamento. E quando o tempo de Deus, que é kairós, chega, então o milagre acontece. Nada pode resistir o tempo de Deus. Lázaro na tumba não vai resistir, vai ter que sair de lá. Paralíticos vão ter que andar. Cegos de nascença vão ter que ver.
O poder de Deus, quando acontece, sobressalta aos olhos. E eu quero liberar essa palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Está chegando o tempo do Kairós de Deus na sua vida. E o milagre vai acontecer e você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai se alegrar no Senhor. Só não abra mão da sua fé. Se tem que voltar, volta para o Senhor. Se tem que voltar a direção do coração para algum lugar, volta para o Senhor. Não confie em carros e não confie em cavalos, mas faça menção do nome do Senhor dos Exércitos, porque é Ele quem nos dá vitória. Seja qual for o seu alvo, a conversão do seu pai, a conversão do seu irmão, a conversão do seu filho, seja alvos materiais, psicológicos, seja lá o que for, sentimentais, ponha isso diante do Senhor, porque nenhum homem é mais poderoso que o Senhor e nada resiste à força da sua fé. Observe o que eu estou lhe dizendo aqui: nada resiste à força da sua fé. A sua fé é uma chave que Deus colocou na sua mão para abrir portas do impossível. E Deus vai fazer coisas grandes. E eu quero ser profeta de Deus nessa noite e dizer para você que não vai demorar. Milagres de Deus vão começar a acontecer na sua vida. Deus vai liberar coisas grandes para a sua vida, porque Deus é fiel. Deus não é o homem para que minta. E Deus não manda nesse joguinho sentimental que nós vivemos. Deus é firme. Eu sou o que serei. É inabalável o caráter de Deus. E o que Deus tem para você, Ele não vai mudar, ainda que você queira. Porque Deus não está negociando conosco. Ele é dono da sua vida. E se Ele é dono, quem decide é Ele. Quem manda é Ele, quem pode é Ele, quem faz é Ele. Então, se prepare para o novo de Deus. Você verá a verdade, você verá o juízo e andará na justiça de Deus. E você vai bendizer e glorificar ao Senhor. Eu ouço um amém. Amém. Porque assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo? Eu quero ouvir isso melhor. Quem é que está dizendo? Se Deus está dizendo, é palavra que titubeia? Não. Deus brinca com os nossos sentimentos? Palavra de Deus volta vazia? Então, assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura. A pergunta é: já está preparando os celeiros? Já está preparando o campo para plantar as sementes que Deus está trazendo? Eu já estou preparando o meu campo. Amém? Você tem que ter visão de Deus. Quem não é visionário vive uma vida muito tacanha. Só enxerga os seus próprios pés e os passos que dá. O visionário é aquele que consegue chegar antes com o olhar do que o corpo. O olhar chega primeiro. O visionário é aquele que antecipa a visão e o corpo chega mais tarde. Então Deus está dizendo: preparem o campo e a lavoura. Essa é uma linguagem simples da roça, para falar para pessoas acerca de um projeto espiritual. Deus está dizendo: preparem o campo, preparem a lavoura. Quem quer colher frutos tem que preparar a terra, tem que arar a terra, tem que plantar a semente. Há processo. Deus está dizendo: prepare o campo. Qual é o seu campo? O que você está preparando? Já começou a programar a sua linguagem para o novo que Deus está trazendo? Já está se preparando para o que Deus está trazendo? Já está se preparando para o seu novo emprego? Já está se preparando para a sua proposta de ter a melhor escola da cidade? Já está se preparando psicologicamente para ter o melhor projeto de vida? É isso que Deus está dizendo: se prepare, prepare a sua lavoura. Por quê? Ele diz assim na sua palavra: e não semeeis entre espinhos. Deus está dizendo: cuidado com a semente que você tem na mão. O que você está fazendo com ela? Está pegando as suas sementes e jogando entre espinhos? Entre espinhos, sementes nascem, sementes crescem, mas sementes morrem. E o Senhor está dizendo: você está pegando as sementes que eu estou lhe dando e jogando entre espinhos. Jogar sementes de Deus entre espinhos é plantar em terra infértil. É plantar em terra incapaz de absorver frutos.
é plantar em terra incapaz de deixar a plantinha vicejar e crescer. Porque os espinhos sufocam. Os espinhos sufocam. E o Senhor está dizendo, não deixe a sua semente entre espinhos. Mas os espinhos aqui não são as coisas exteriores. Os espinhos aqui são aquelas coisas do coração. Aqueles lugares do nosso coração que matam a semente de Deus. Um espinheiro na nossa vida é a dúvida. Um espinheiro na nossa vida é a impaciência. Um espinheiro na nossa vida é a precipitação. Um espinheiro na nossa vida é a nossa incapacidade de ver como Deus trabalha. Um espinheiro na nossa vida é a nossa leitura avexada em relação ao agir de Deus. Deus está dizendo, não deixe essas sementes caírem entre espinhos. E finalmente, circuncidai-vos ao Senhor. E a proposta aqui é uma proposta espiritual, está falando do coração. O Senhor quer que a gente circuncide o coração, ou seja, que sejam feitas alianças com o Senhor dentro do coração da gente. A circuncisão foi uma aliança de Deus com Abraão, foi um pacto de sangue, em que a criança com 8 dias de nascida deveria fazer um corte no seu prepúcio. E a partir dali, aquela criança fazia parte de uma aliança de dor, uma aliança de sangue, de comprometimento e vida. Mas Deus não quer mais esse tipo de proposta para nós. Quando a lei foi vencida em Cristo e vivenciada plenamente por Cristo, Deus está propondo agora que os prepúcios do nosso coração sejam cortados. Ou seja, que nós tenhamos uma aliança com Ele. E o texto diz, circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Deus está dizendo, permita que o vosso coração se aliancie comigo. Permita que o vosso coração abra mão de tudo aquilo que não é aliança com Deus, que não tem negócio com Deus, que não tem proposta com Deus, e você possa confiar mais em Deus. E quem confia em Deus e exercita a fé está em todas as maneiras cortando o prepúcio do coração e dizendo, na minha vida manda Deus. Na minha vida quem estabelece todas as coisas é Deus. Então eu finalizo essa palavra dizendo a vocês aquilo que o Senhor diz para Israel. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais em vergonha, e jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça. E nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém, preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha. Deus está dizendo, quando vocês se abrirem para a fé, quando nós nos abrimos para a fé, então Ele não tem por que se irar contra nós. E Ele vai estar abrindo as comportas dos céus, derramando sobre nós as suas bênçãos. Eu creio que Deus há de estar abençoando as nossas vidas, porque Deus é fiel. Deus não é o homem para que minta, nem é o filho do homem para que se arrependa. Aquilo que está fora do seu domínio, está fora do seu controle, com certeza está dentro do controle e do domínio de Deus. E quando a gente não compreende os meios e os processos, a gente tem que deixar Deus ser Senhor de tudo e fazer como Ele quer, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Portanto, que Deus nos abençoe e que essa palavra fique no coração dos irmãos.